Continuando o relato dessa experiência que eu fiquei 4 meses em coma, essa parte aqui que eu vou contar é quando eu perguntei para o anjo por que a gente estava no teste. Qual foi o motivo que ocasionou testar 200 bilhões de anjos aqui na Terra? Por que desse teste? Qual a razão desse teste? E ele me explicou a guerra celestial, como ela foi, e o porquê que a gente tem que estar aqui nesse teste. E eu vou explicar para vocês. Porque quando ele me explicou, eu perguntei para ele, aonde que isso está registrado? Nas escrituras? Aonde que está? A gente vê guerras celestiais, que a antiga serpente participou, mas aonde que está esse registro? E ele falou para mim, no firmamento. No firmamento está registrado a guerra celestial que fez você perder o direito de estar no céu e ter que reconquistar de novo. Nós fomos mornos. A gente não tirou a espada da bainha. Então agora, amigo, retire a sua espada. Temos que retornar. Aqui nesse mundo, a própria escritura fala que a gente somos forasteiros. Forasteiros não é daqui. Então, essa pátria não é nossa. A nossa pátria é celestial. Nós não temos a origem terrena, não. Nós somos seres celestiais. Nós somos guerreiros celestiais. Nós estamos no Golf, no Salão das Almas. E aqui é pura holografia. Então a gente tem que vencer. Lembra que você tem um pai que vem te buscar. Não se esqueça disso. E eu vou explicar a forma que ele me explicou. Essa guerra celestial está escrito no céu e ninguém sabe. E ninguém fala. E eu não tenho mérito algum. Porque foi ele que me explicou. E o que eu vou explicar, eu tenho que explicar mostrando imagem para você ter a certeza do que eu estou falando. E você vai ter a certeza. Porque como é explicado, está no firmamento. E no firmamento, amigo, é o evangelho das estrelas. Aonde homem algum mexeu. Não tem como mexer. Nem o inimigo consegue mexer. Então está registrado no código-fonte. E o código-fonte é o firmamento. Então vamos iniciar a explicação. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. Então, antes de iniciar essa guerra celestial, ela aconteceu nos céus e ela está acontecendo aqui na Terra. Você está sendo testado da mesma forma que houve essa guerra lá nos céus. E a mesma etapa dessa sequência que houve lá em cima, desses ataques, aqui foi montado da mesma forma. Por isso que é como é no céu, é na Terra. É a coisa mais linda o final desse vídeo, quando você compreender tudo que eu vou falar aqui. Só que eu vou tentar falar de uma forma simples. Vou te passar agora umas noção de astronomia, da forma que Daniel estudava e da forma que eu aprendi com meu pai desde os 12 anos. Então, eu quero que você preste atenção para você compreender passo a passo desse vídeo. Então, vamos lá. Aqui, ó, você tem o modelo que eu adoto, né? Que a gente adota, ó. Você tem águas primordiais, você tem os alicerces no fundo das águas primordiais, céu vermelho, você tem o domo de quartzo, você tem o domo elétrico, você tem o domo de gelo, terras além domo, e aqui está a terceira terra. E você tem o cubo de quartzo, e você também tem o outro cubo que é Kairos, né? Ele é o Tesseract. Quando você tem a junção desses dois cubos, você vai ter o Tesseract. Só que um é material e o outro é espiritual. E depois você tem o Aion, que é o não-tempo. Aqui, ó, você tem o Sol central, que vai fazer Sol e Lua no jato de plasma, os 10 céus, e assim vai. E você tem um jato, que ele está fazendo a holografia dentro do domo elétrico, dentro do domo de gelo. Aqui no domo de gelo, você tem o domo elétrico fazendo a holografia. E esse ponto focal aqui é o da Polaris, onde gira todas as estrelas. Vou pegar uma imagem. Quando você olha o firmamento, você vê um ponto focal, que é a Polaris, e todas as estrelas giram em torno dela. Tá vendo aqui, ó? Essa parte, vamos dizer que você está aqui, ó. Vamos dizer que você é um observador, e você está olhando para o firmamento. Aqui você veria o ponto focal da Polaris indo embora para o hemisfério norte. Tá vendo aqui, ó? Que ela está indo para frente do Canadá. Vou mostrar para você compreender o que eu estou te falando. O observador está aqui, ó, tá vendo? E ele está vendo as estrelas no firmamento, tá vendo? Aqui é o zenite, é o ponto mais alto, é o ponto central. É como se a Polaris estivesse aqui e ele estivesse olhando. A Terra, eu adoto o modelo de terra plana. Então o que acontece? O observador, você tem um céu, um firmamento assim só. Aqui, ó, é como que você tem as estrelas circupolares desse lado, e você vai ter desse lado aqui, ó, como se esse azul tivesse assim, ó. Então você tem dois lados. Você tem as circupolares do norte, e você vai ter esse círculo do hemisfério sul. E depois você vai ter a linha do Equador Celeste, onde você tem Órion, a constelação de Touro, e assim vai. Só para você ter uma compreensão. Vou pôr mais imagens que eu quero que você compreenda para interpretar firmamento. O observador olhando para frente é como se ele estivesse olhando aqui para o Polo Norte. Vamos dizer que a Polaris está aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto no centro é o zenite, e aqui você teria o outro lado, tá? No nosso modelo, ó, você teria o céu vermelho, e aqui você teria o domo elétrico, que é o firmamento. Que seria isso aqui, ó, na terceira terra, se você estivesse olhando, tá vendo? Céu vermelho embaixo, e aqui você veria o firmamento, ó. Aqui tem a Via Láctea, que é o zenite, aqui seria o Polo Norte, onde está a estrela Polaris, né? Que ela está assim, ó. Ela está inclinada aqui, né? Porque o nosso centro ele vem daqui, ó. Pra você compreender. Olha o nosso centro, tá vendo? Ele está deslocado. Porque você tem terra além do domo. O Polo Norte aqui não é centro, não existe isso, tá? Então você está tendo a Polaris voltando para o centro. Por que a Polaris está voltando para o centro? Porque ela é a porta do céu. Quando você vê esses dois hemisférios aqui celestial, que esse é o norte, esse é o sul, ó, que eles mostram assim na internet, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem a Polaris, tá vendo? Aqui é o extremo norte. Para você ter essa compreensão, vai ser dessa forma, quer ver? Tá vendo aqui, ó? O observador aqui no zenite, ele está olhando desse lado, e depois ele vai ver onde está a Hidra, tá vendo? Desse lado aqui do hemisfério sul. Então você tem os dois lados.
Então eu quis explicar isso, para você ver como é montado o firmamento. Deu para ter noção, né? Lá no curso do firmamento, a gente vai estar explicando tudo isso, já explicou lá. Então, para você ter a compreensão do que eu vou mostrar agora. Eu quero que você tenha isso aí já na sua mente. Porque isso aqui a gente está explicando o código-fonte. É o código-fonte que está no firmamento. O que eu estou explicando é o código-fonte, ó. Tá vendo? O código-fonte que eu estou explicando. Você está aqui na Terra, né? Você é o observador, né? Que está observando. E aqui é só holografia, porque o verdadeiro está lá no GUF, lá no Salão das Almas. Aqui está a Polaris. E quando você olha para cá, ó, esse aqui ele não está desse lado, ele está aqui, ó. Para você compreender, tá? Ele está desse lado aqui, ó. E quando você olha aqui para o norte, esse azul vai estar assim, ó. Então, isso eu acho que deu para entender, que eu expliquei bem simples, né? Vamos para frente. Vamos explicar agora a Via Láctea. Quando você está na Terra, você olha para o firmamento, você vê a Via Láctea assim, ó. Você vê a Via Láctea dessa maneira. Concorda comigo, ó? Ela está assim no céu. Mas quem está lá em cima e olha para ela é diferente. Quem está lá nos salões celestiais e está olhando aqui para baixo do nosso reino, ele está olhando assim, ó. Ele vê a Via Láctea assim. E cada traço que você vê, ó, isso aqui é um braço, eles chamam de braço. Você tem assim, ó, braço. Vou colocar folha sobre folha. Ó, você tem o braço de Perseu, você tem o braço da Signo, você tem o braço de Órion. Cada um tem um braço, tá? Cada nome aqui tem um braço. E na hora que eu explicar a guerra celestial, você vai entender cada braço desse. Então você tem um braço de Órion, você tem um braço de Perseu, você tem um braço de Cisne, você tem um braço de Sagitário. Tudo aqui tem, ó. Aqui você vai ter o braço de Órion. Eu vou explicar tudo, mas eu quero que você compreenda que esses braços é isso aqui, ó. É isso aqui, a Via Láctea vendo de cima, tá? Que aqui vai te mostrar, ó, braço de Órion, braço de Sagitário, braço de Centauro, depois tem o braço de Cisne, braço de Perseu, e você tem o núcleo. Na hora que eu estiver explicando a guerra celestial, o que aconteceu lá em cima, por que nós foi omisso, você vai compreender, você vai ter noção do que eu estou te falando. Por que você vê assim? Eu vou dar um exemplo. Essa marca, essa cicatriz, a Via Láctea é cicatriz. Ela ceifou 2 bilhões de anjos. 2 bilhões de anjos perderam a salvação. Depois tiveram a segunda chance, pode-se dizer a terceira chance. Quando o Messias foi no inferno, houve a pregação no inferno, e quem se converteu, se arrependeu, porque eles não tinham ouvido o Messias. Aqui não tinha o Messias. E como o Pai é justo, quando o Messias morre por 3 dias, ele foi pregar no inferno. Foi pregar para esses anjos. Né? Nós somos anjos, está em teste. Então essa marca é uma cicatriz e é onde passou a água do dilúvio. Você que está observando da terra, você vê ela assim do firmamento. Mas quando você está lá em cima e olha de cima para baixo, você vê a Via Láctea assim. Quando eu olhei, que eu caminhava com esse anjo, lá quando eu estou tendo essa experiência, que é uma experiência quando eu estava em coma, ele me mostrou, eu andei em cima dela, eu vi ela dessa forma. É a coisa mais linda. Eu tenho a memória, a cor, você não tem noção do que é isso. E por que você vê assim? Vou dar um exemplo bobo, hein? Aqui está um copo d'água. Então o que acontece? Se você girar, eu vou girar aqui, mas não vai dar para fazer um rodamuinho perfeito. Ó. Se você olhar um rodamuinho, ó, tá vendo aqui, ó? Ele está girando. Então ele vai ter essa formação, ó. É o rodamuinho. Tá vendo aqui, ó? Olha o rodamuinho aí, ó. É o mesmo rodamuinho que eu fiz no copo. E a água que entrou aqui, é as águas primordiais. Tá vendo aqui, ó? As águas primordiais. Então quando ela entrou, né, que o Criador, o plasma veio, tocou aqui, o domo de gelo, o domo elétrico, a água entrou. E conforme a água entrou, o que aconteceu? Primeiro ele abriu a janela do céu, né? Ele abre a janela do céu, você tem um domo de gelo e você tem o domo elétrico. Só que o plasma entra junto. Conforme o jato de plasma entrou, ele trincou, marca a Via Láctea e entrou a água. E conforme a água entrar, ela vai girar em um roda-moinho. Aqui você tem a imagem nas duas perspectivas. A primeira imagem é olhando de cima, você vai ver a água descendo, né? Fica essa imagem lá no domo elétrico. Fica assim, quem vê de cima no domo elétrico. Você que está observando da Terra, você vê um traço. Você só está vendo um braço desse giro que as águas primordiais fizeram. Agora, eu quero que você compreenda algo. Agora eu vou mostrar aqui, é como se fosse o céu. Como é o céu? Você tem 12 salões, ó, tem 12 salões, e você tem 36 salões menores em volta dos 12. Mas eles estão tudo em círculo. E você tem a Via Láctea, que é também uma construções de vários salões, vários castelos. Eu vou passar uma imagem para você compreender como é a Via Láctea, lá no céu. Então aqui onde você está vendo esse vale, essa estrada aqui, ó, no meio desses castelos, aqui foi aonde a água do dilúvio também correu no céu. O que aconteceu no céu vai acontecer na Terra. Tá? A Terra é o reflexo do céu. Então, como é um teste, acontecer aqui também. E eu vou mostrar agora em imagem, só para você ter uma noção de como são esses salões. São castelos. Aqui são castelos. Você tem 12 castelos aqui num círculo. E depois você tem mais 36 castelos menores. Cada 3 castelos, 3 salões, pertence ao primeiro salão, que é um castelo. Né? Então, é um castelo com vários salões celestiais. Tá? Então, eu vou jogar umas imagens para você ter uma compreensão. Eu estou montando um cenário para quando eu explicar a guerra, você consiga ter imaginação
que você tem? Você tem os 12 salões celestiais, os 36 salões menores, e você tem a Via Láctea no meio. Hoje, quem está olhando de cima, devido à diminuição do campo magnético da Terra, a forma que vê é assim, ó. Dessa forma que é visto lá de cima. Na minha experiência, eu vi dessa forma. Essa experiência quando eu estava em coma. Então eu vou, quando for explicar a guerra celestial, isso aqui existe um motivo. Você vai compreender a guerra celestial que nunca te explicaram. Aqui é o mundo espiritual, o mundo verdadeiro. Depois foi colocado tudo no código-fonte para criar um mundo material, que vai ser isso aqui, ó. Esse é o mundo material que está todinho colocado no código-fonte. Eu acredito que as pessoas estão conseguindo entender, porque eu estou explicando bem devagar. Porque quando eu entrar nessa explicação dessa guerra celestial, que está documentada e registrada no Evangelho das Estrelas, no firmamento. Não é história da minha cabeça, eu vou contar a história dessa guerra celestial no firmamento. É a coisa mais linda. Vou usar outro exemplo. Você tem os 12 salões celestiais lá no céu, que é o mundo verdadeiro. No firmamento, que é o código-fonte, você tem as 12 constelações, que representam os 12 salões celestiais. E na Terra, quem que você tem na Terra? Você tem o tabernáculo, que representa as 12 tribos de Israel. Então você tem no mundo espiritual, você tem no código-fonte, que é o firmamento, e você tem na Terra, que é a holografia, né? Eu falo a Matrix. Então você está participando de um teste, amigo. Pessoal, vamos explicar agora os 10 céus de Enoque. Como a gente está na terceira dimensão, a gente acha que esses 10 céus estão sobre a nossa cabeça. Mas ele não está só sobre a sua cabeça. Ele também está do lado, está na sua diagonal. Por que eu estou falando isso? Porque na minha experiência espiritual, eu tive esse entendimento. Então, ó, imagine que essa esfera, essa bola azul, seja o domo de quartzo, tá? Imagine que ela seja, está até dividida. Vamos dizer que aqui é o céu vermelho, mas está azul. E o céu azul. Então, essa esfera na minha mão vai ser o domo de quartzo. E imagine que os 10 céus de Enoque seja esse arco aqui, ó, tá? Imagine que seja esse arco. Então, como que está distribuído os 10 céus? Os 10 céus de Enoque está distribuído assim, ó. Você tem anel assim, tá vendo? Você tem anel assim, em diagonal. Você tem anel, ó, em diagonal desse lado. Você tem todos eles em volta desse círculo. Igual é o átomo. A mesma posições do elétron e dos prótons que estão no átomo, é assim que está colocado os 10 céus de Enoque. Eu vou mostrar as imagens do modelo do átomo, para você ter uma compreensão, e depois eu volto explicando esse entendimento, para você não ter dúvida. A razão desse entendimento. Só que fala que no quarto céu, ele contempla tanto a órbita do Sol como da Lua, né? E o Sol, ele é aceso por 100 anjos. Enoque também vê outros elementos voadores do céu, que acompanham na sua órbita, lhe dando calor e orvalho. Por fim, ele fala dos 6 portais do Sol, por onde o grande astro passa, ao longo do ano. O curso da Lua, cheio de detalhes numéricos e descrito no capítulo 16 e 17 do livro de Enoque. Então, o que Enoque quer dizer? Olha a compreensão que você vai ter, ó. Aqui tá o domo de quartzo, tá? Vou colocar ele aqui, ó, como se você estivesse olhando de cima. E aqui está a posição do quarto céu. Ele fica assim, ó. Você tem a esfera e o quarto céu tá assim. E o Sol e a Lua tá dentro desse quarto céu, nessa demarcação onde eles falam de quarto céu. Por isso que o Sol passa por portais. Porque conforme ele está fazendo o trajeto, ele está passando por portais. Por isso que você vê reflexo. Isso é espiritual. Tomara que você entenda o que eu quero explicar. O que eu estou querendo passar. Mas da forma simples que eu estou passando, não tem como não entender, tá? Então, aqui no quarto céu, ó, dentro desse arco vermelho, é como se fosse o quarto céu. Dentro dele está o Sol e a Lua verdadeiro. Porque no livro de Enoque fala que o Sol e a Lua, que tem corpo de segunda dimensão, está no quarto céu. Então aqui, ó, com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, o quarto céu, que está em outras dimensões, né? O que acontece? Ele vai aparecer. Então o que vai acontecer? O irmão gêmeo do Sol, que vamos denominar por Nibiru, né? Acho que é Tomás o nome verdadeiro. Mas vamos pôr Nibiru. Então o que vai acontecer? Ele aparece. Por que ele aparece? Porque o campo magnético está enfraquecendo. Então essas dimensões, os céus vão tudo aparecer. Por isso que Nibiru aparece de vez em quando. Porque ele também está nesse quarto céu. Aqui no quinto céu, ó, o Enoque menciona que soldados gigantes e mudos, chamados Grigori, são vistos no quinto céu, juntamente com seu príncipe, que rejeitaram o Senhor da luz, tomando por esposa as filhas dos homens. Esse episódio consta no capítulo 6 e 16 do livro de Enoque. Então, e também nas escrituras em Gênesis, né, capítulo 6. Então, como que pode soldados gigantes, que são chamados de Grigori, e servem a anjos caídos, como que eles podem estar no quinto céu? Você tem que ter uma compreensão, ó, que aqui está o domo de quartzo. Lembra que eu te falei que é igual ao modelo do átomo? Ó, se você colocar aqui, eu vou colocar aqui nessa perspectiva. Ó. Então, o quinto céu, ele tem a parte superior, que está no céu, e ele tem também a parte inferior. É o modelo do átomo. Então, ele pode estar no quinto céu, mas na parte inferior. Esse quinto céu, o Criador consegue visitar
tanto a parte inferior como a parte superior. Por isso que você vê, Enoque menciona que tem estrelas errantes presas. Claro que elas estão presas, mas na parte inferior. Aqui em cima, o Criador não admite. Então, como a gente somos seres de terceira dimensão, a gente não tem compreensão das coisas. Quando fala céu, você acha que o céu está em cima de você. Quando eu passei por essa experiência em coma, eu tive a noção de entender dimensões. Então é isso que eu quero explicar de uma forma simples. Eu estou explicando para as pessoas leigas, tá? Então aqui foi uma forma de eu explicar os 10 céus, a Via Láctea, para você ter uma imagem na sua mente. Porque isso não é explicado. Foi retirado o firmamento da igreja. E eu não vou explicar agora a Guerra Celestial. Vou explicar no próximo capítulo. E vocês vão ficar maravilhados. Porque a forma que eu vou explicar a Guerra Celestial, que ocasionou o teste, e como está escrito isso no firmamento, vocês vão falar dessa forma. Como que nós não vimos? E está lá escancarado. É a coisa mais linda. O Pai é tremendo. Se arrependa, filho. Tá? Se arrependa. Crê no sacrifício do madeiro. O Messias é a porta. Não existe outra. E esse é o caminho. E santidade, né? Você tem que buscar santidade. Não é fácil, hein? Mas busque. Os sinais estão muito escancarados. E também não tenha medo. Porque quem está voltando é seu pai. Ele vem para fazer o grande rapto, o arrebatamento. Ele vai retirar o que é da luz. Tem que ser retirado. E eu vou explicar por que tem que ser retirado. E a explicação dessa guerra celestial, as pessoas vão conseguir entender a razão dos autistas, a razão de várias crianças ter certos tipos, vamos dizer, de limitações, porque elas estão sendo protegidas por anjos, serafim e querubim protegendo essas crianças, porque eles sim tiveram coragem. E eu vou explicar no próximo vídeo essa guerra celestial e a razão das crianças autistas e outros tipos de crianças. São crianças maravilhosas. Eles sim são guerreiros celestiais que tiraram a espada da bainha. Pode-se dizer que eles foram arrastados devido a estarem nesses salões que nós participávamos. Eles sim foram arrastados, mas são protegidos, porque são dignos de honra, tá? É a coisa mais linda, a próxima explicação em relação à Guerra Celestial. Vocês vão ficar maravilhados com o próximo vídeo, que eu já explico a Guerra Celestial, e depois eu explico como é no céu, é na Terra. No outro vídeo eu explico da Terra, mas agora, no próximo vídeo, eu venho explicando a Guerra Celestial e como ela está escrita no firmamento, para você não achar que eu tirei da minha cabeça. Porque no firmamento, homem algum consegue colocar a mão ou mudar, porque lá é o Evangelho das Estrelas. Shalom Adonai. Até o próximo vídeo. Então, é o vídeo talvez o mais importante da minha vida. Talvez o melhor vídeo que eu possa fazer vai ser esse. E o que é mais legal desse vídeo, que a verdade dele está no firmamento. Porque quando eu estive em coma, nesses 4 meses, e o anjo me explicava as dimensões, o firmamento, eu já tinha estudado com meu pai desde os 12, mas eu nunca tinha juntado o quebra-cabeça. Quando você pega o relógio do Criador, como ele funciona, você vê que é algo que é divino, uma sabedoria divina. Não é uma sabedoria humana. O relógio que a gente montou aqui, não fomos nós que montou. Todo o mérito, toda a honra, toda a glória, somente ao Criador. E quando ele me explicava tudo isso, eu falei, não tem como passar esse assunto. Aí ele me perguntou, por que não tem como passar? Porque como que as pessoas vão ter certeza do que eu vou falar? E aí ele falou para mim, está escrito no firmamento. Você vai explicar para as pessoas, mas você vai mostrar que está no firmamento. Porque é onde o Pai escreveu e homem algum pode pôr a mão. Então isso é a coisa mais linda. E aí quando eu vi que estava escrito no firmamento, eu não tive dúvida. E é algo que o que eu vou explicar agora, quando terminar esse vídeo, você não terá dúvida. E tomara que essas palavras desse vídeo consigam entrar dentro do seu coração e quebrar ele em pedaços, para você ter a humildade de retornar à casa do nosso Pai. Então vamos para o vídeo. Você tem no céu 12 salões celestiais, e esses 12 salões celestiais, você tem os anjos, que tem a imagem e semelhança do Criador. É a única classe de anjo que tem a imagem e semelhança do Criador. Por isso que quando foi criar o homem aqui na Terra, ele é a imagem e semelhança do Pai. Então a gente tem essa imagem e semelhança do Pai aqui na Terra, aqui na terceira dimensão. E você tem a Polaris no centro. Você tem a Polaris no centro e você tem 12 salões que guardavam a Polaris. Por que eu falo que guardavam a Polaris? Porque quando houve o ataque da antiga serpente, esses 12 salões, eles ficaram imóveis, não fizeram nada. Pegaram a espada, fincaram no chão, colocaram as 2 mãos sobre a espada e ficaram olhando o ataque da antiga serpente no céu. Nós fomos mornos, nós não fizemos nada. Quanto 1/3 dos anjos lutavam pela porta, é a porta entre o céu e a terra, nós, os 12 salões, ficaram parados, não fizemos nada. Pegamos a espada, fincamos ela no chão e ficamos com as 2 mãos segurando, olhando essa guerra. 1/3 defendeu o Criador e 1/3 não fez nada. E 1/3 que não fez nada pertence a esses 12 salões. Então eu vou mostrar isso no firmamento, mas eu vou ser bem didático para a pessoa ter um entendimento dessa guerra celestial que ocasionou o teste. Então aqui, no céu, você tem a Polaris no centro e você tem 12 salões que guardavam a Polaris. E desses 36 salões menores, você vai ter 1/3 que apoiou a antiga serpente e 1/3 que apoiou o Criador. O outro 1/3, ele está aqui, para os que não apoiou o Criador. Então você tem 600 bilhões de anjos no total. E você tem 200 bilhões que não fizemos nada. Tanto é que o Messias fala que o morno, ele vomita.
fomos vomitados aqui na Terra num teste. Depois você tem mais um terço que atacou o Criador, que apoiou a antiga serpente. Hoje eles estão tudo aqui dentro do cubo, né? Eles caíram aqui na Terra, eles já estão julgados. Eles não têm mais perdão. E depois você teve um terço desses 36 salões menores, desse que tem mais 200 bilhões de anjos, que apoiou o Criador. Então você tem nos salões menores quem não apoiou o Criador e os que apoiaram. E nos 12 salões maiores, que somos nós, de alta patente, não fizemos nada. Ontem eu falei no vídeo passado que as crianças autistas e as crianças que têm certas limitações, eles são crianças especiais. Por que eles são crianças especiais? Porque quando houve essa batalha lá nos céus, eles participavam dos nossos salões. Só que eles quiseram levantar a espada contra a antiga serpente. Só que eles não puderam levantar porque eles eram a minoria. E nós era a maioria. E nós não deixamos eles levantar a espada. Então, quando eles vêm nesse teste, o pai conhece o coração deles. Sabe que eles quiseram levantar a espada. Mas como eles estão todos nesses salões, eles não levantaram, eles tiveram que vir junto com nós. Mas eles têm proteção, por isso eles não são colocados por inteiro na terceira dimensão. Existem essas limitações como proteção, porque são dignos de ser um guerreiro celestial. Então, se você tiver um autista aí na sua casa, ou uma criança com limitação, saiba que ele está sendo protegido. Porque ele quis levantar a espada e nós não permitimos que ele levantasse a espada. Então, eles são anjos, guerreiros celestiais honrados, tá? Saiba disso. E em volta deles tem anjos serafim, anjos querubim, protegendo essas crianças do inimigo. Porque o inimigo sabe que eles queriam levantar a espada. Nós não, nós como morno, nós não levantamos. Então, autista, aqui no meu trabalho, eles também ajudam. Tenho muitos amigos autistas. Faço também muito trabalho com crianças que têm certas limitações, porque eu sei o tamanho da honra delas. Eu sou apaixonado por criança autista e crianças que têm limitações. Porque eu sei que eles levantaram, eles quiseram levantar a espada e foram impedidos por nós. Nós impedimos eles. Então, isso foi uma revelação que eu tive quando eu estava em coma e o anjo me explicou. Então, saiba você que você tem um anjo de alta patente dentro da sua casa. Isso é uma honra para você. Se você for pai e mãe de um autista, saiba que você é um honrado de ter uma criança dessa, tá bom? Então eu expliquei, agora vamos continuar. Eu falei que lá no céu tem 12 salões e a Polaris está no centro, né? Aqui é a Via Láctea, a Polaris deve estar aqui mais ou menos, tá? Ao extremo norte. Então eu vou mostrar no firmamento os 12 salões, né? O firmamento é o código-fonte. E quem colocou lá foi o pai. Então o que eu falar, eu quero comprovar no firmamento para não ter engano, tá? Porque o firmamento é a palavra do pai. E não tem como ir contra a palavra verdadeira. Você está na Terra e eu vou mostrar no firmamento sobre os 12 salões para confirmar o que eu venho falando. Então você tem no firmamento as 12 constelações que gira em torno da Polaris. A Polaris deve estar aqui, ó, extremo norte. Então você tem o firmamento todinho girando em torno da Polaris. A Polaris é o ponto focal do Sol central. Isso eu já fiz vídeo aqui no canal, você tem o entendimento da Polaris. Então eu falei que lá no céu tinha 12 salões celestiais. Então o Criador pegou no código-fonte, que é o firmamento, e ele colocou os 12 salões que representam o zodíaco, que é degrau, né? Isso representa o relógio. Isso aqui é no relógio do Criador, é uma referência aos números do relógio. Antes de prosseguir o vídeo, eu queria explicar algo. Aqui você tem um domo de quartzo. Então aqui você tem a janela do céu, depois você tem o domo de gelo e depois você tem o domo elétrico, onde está o firmamento. E aqui é o ponto focal da Polaris, tá vendo? E os 12 salões, eles giram, as 12 constelações giram em torno da Polaris. O firmamento todinho gira em torno da Polaris, que vai ser essa imagem, ó. Que é essa imagem aqui, ó. Tudo girando em torno da Polaris. Que é representado até em obra de arte. Você tá vendo aqui, ó? Em quadro, eles colocaram todos os anjos girando em torno da Polaris. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que a Polaris é a porta do céu. Tá vendo aqui, ó? Aqui que coisa linda. E estrelas são anjos. Então os artistas da Idade Média representavam isso. Eles sabiam da verdade. Quando o Criador abriu a janela do céu para ter o dilúvio, o que acontece? Você tem as águas primordiais aí em cima. Então, se você quiser comprovar o que eu vou falar agora, vá na pia da sua casa, tampa ela e enche ela de água. Quando você abrir, a água vai girar. E o plasma aqui ele foi girando. Então, quando ele bateu aqui, ó, ele abriu primeiro e depois ele foi girando e entrou para dentro do terceira terra para fazer o dilúvio. Então, essa imagem que é colocada, que a NASA coloca, ela não é mentirosa, tá? Essa imagem é verdadeira. Mas não é porque eles foram lá tirar essa foto. Eles supõem que é dessa forma. Porque como eles conhecem a astronomia, eles sabem que no firmamento existem os braços. Quando ele fala aqui, ó, braço de Cisne, braço de Perseu, braço de Órion, braço de Sagitário e braço de Centauro, representa o braço dessa água que ela foi girando. O plasma ele foi girando. E ele, no início, ele marcou tudo isso. A razão deles colocar braço é que quem estuda astronomia sabe que existe um segmento de estrela nesse sentido. É muito mais forte o plasma no firmamento. Então, por isso que a NASA, ela montou essa foto, não é porque ela tirou a foto, porque através de estudo, você comprova que a imagem é assim. Então, a imagem que a NASA coloca aqui não é mentirosa. Não é tudo que a NASA faz é mentirosa, né? Isso é verdadeiro. Essa imagem é dessa forma. Tanto é que se você abrir a pia da sua casa, vai criar um roda-moinho. E se fosse um roda-moinho de plasma, onde ele passasse no domo elétrico, ele marcaria. Depois, tanto é, e o que acontece? Conforme o campo magnético vai enfraquecendo, hoje a imagem é assim, tá? É esse círculo. Então, essa imagem, ela é deduzida dessa forma devido a dados astronômicos e como eles sabem que a água faz esse movimento, eles deduziram certo. Porque quando você vai marcar os caminhos das estrelas em astronomia, você comprova isso. Então, para falar certas coisas de firmamento, você tem que ter sabedoria de astronomia, senão você acaba falando besteira, tá? Essa imagem é verdadeira. Quando o pai coloca no código-fonte, ele colocou os 12 salões. O pai não colocou os 12 salões no firmamento? Então, uma coisa que eu vou pedir aqui, antes que eu me esqueça, quando você assistir esse vídeo e acabar de assistir o vídeo, eu não quero um comentário, não. Se você realmente é um guerreiro celestial, escreve lá 10 vezes Shalom Adonai. Tem pessoa que coloca 10 comentários. Vamos fazer essa mensagem ser levada a todos os nossos irmãos. Então, se você for fazer um comentário, faz 10, faz 5, faz 3. Vai ajudar, é o que faz impulsionar o canal. A gente tá atrás de querer salvar a alma. A gente não tá atrás de YouTube. Vamos salvar a alma, pessoal. Tá? Eu peço isso. Se você tiver realmente com a espada na mão, retira. Faz o comentário, tá? Mas não faz um não, faz 2, 3. Coloca lá 10 vezes Shalom Adonai. É o que faz a mensagem ser divulgada. É isso que faz. Tem no firmamento, tem na terra. Então, aonde que tá isso na terra? O tabernáculo.
as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel não é colocada do lado de fora? 3, 3, 3, 3, igual a mesma montagem que está no céu? Você não tem 12 tribos colocadas do lado do tabernáculo? Que vai representar no firmamento as 12 constelações do zodíaco e depois vai representar nos céus os 12 salões que estão no céu. Então você tem 12 salões no céu, você tem 12 constelações, mas na realidade são representações de 12 salões celestiais, e você tem na terra as 12 tribos de Israel. Você vê que coisa linda? E o tabernáculo é a representação de um homem. Tá vendo aqui, ó? O pai é tremendo, tá? Isso aqui depois vai fazer vídeo explicando, mas no firmamento, tá? Vou mostrar isso no firmamento. Agora eu quero que você preste atenção, hein? Ó, aqui você está no céu. Aqui você tem a Polaris, que é a porta do céu. E você teve salões menores que foram defender a porta do céu. Os salões menores, eles fizeram que nem uma muralha, tá vendo? Eles fizeram uma muralha de anjo para defender a porta do céu contra esse 1/3 de anjo caído que estava lutando junto com a antiga serpente para ter domínio dessa região. Para você compreender isso, vai ser isso aqui, ó. Você vai ter salões menores, 1/3 desses salões menores fizeram um círculo, uma muralha de anjo para proteger a Polaris. Então, o que está aqui, eu vou mostrar no firmamento para você não ter dúvida. No firmamento vai ser a estrela Polaris. Ela fica localizada nessa região. Ela vai ficar localizada nessa região do firmamento, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Né? A Ursa Menor que é a Polaris, que tem a porta do céu. E aqui você tem, ó, isso aqui é no firmamento. Eu gosto de usar esses desenhos nos mapas que Daniel usava e tudo assim. Então você tem aqui a Ursa Menor, que é o abrisco menor. Quem morreu antes do Messias está aqui. E quem morreu depois do Messias é o abrisco maior, está aqui. Então, por isso que os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, isso aqui, ó, você não vê as 12 constelações próxima dessas circumpolares. Elas não formaram as circumpolares. Por quê? Porque foram os anjos dos salões pequenos que vieram cercar em volta da porta do céu, que vai ser representada assim, ó. Então, isso aqui, ó, você vai ter os salões maiores afastados e você vai ter as circumpolares. O que são as circumpolares? São os salões menores que foram defender a porta do céu e nós ficamos omissos. E aqui, no relógio do Criador, ó, você tem as 12 constelações aqui, no segundo relógio. Esse é o primeiro relógio, que é o céu vermelho. E aqui é o terceiro relógio, que vai ser as circumpolares. É onde salões menores fizeram uma volta em volta da porta do céu para defender desse 1/3 de anjo que lutou contra o Criador. E na Terra, você vai ter aqui o eixo central. Hoje a Polaris, no início do terceiro reino, ela foi colocada a 33 graus. Hoje ela está a 10 graus. Então, ó, a porta do céu está aqui. Como que eu falo? Monte Sião, onde Jerusalém vai descer, que ele vai descer pela porta do céu, vai ser aqui, ó. Aqui é o centro. Então, quando começou essa guerra celestial, eu estou usando imagem aqui para você ter compreensão. Os salões menores, eles foram no centro da porta e eles fizeram uma muralha. Fizeram isso aqui, ó. Foi feita uma muralha de anjo para proteger a Ursa Menor, para proteger a porta, Polaris. Então, eles vieram e fizeram esse círculo. Só que houve uma guerra. Tanto é que no firmamento, ó, quando você olha no firmamento, quem estava lutando aqui no centro? Quem estava lutando aqui no centro era a antiga serpente, o diabo, tá vendo? Ele está do lado da porta. Olha o diabo aqui, ó. Tá lutando. Então, o que eu estou descrevendo, eu estou te mostrando no firmamento. Isso aqui está no firmamento, tá? Isso aqui o Criador colocou no firmamento para você entender o seu teste. Por isso que você está aqui hoje. Então, o diabo lutando junto com esses anjos, né? Lutou com o anjo Miguel. E era briga com espada. Você não tem noção do que é essa guerra celestial. Mas se você, quando devolver a sua 90% da sua memória, tanto dos que perderam a salvação e dos que vão acordar no salão da alma, é salvo, ou no abisco maior ou no abisco menor, vai lembrar de tudo que eu estou falando. A memória vem tudo, a batalha, vem a gente tudo com as espadas paradas, tá? Essa foi a minha experiência em coma. Então, isso está no firmamento, não tem como inventar. Então, hoje, o que acontece? O diabo hoje, depois que o Messias ressuscitou, ele prendeu tudo, ele fechou tudo. Tanto é que você vê Saturno com os anéis, são carruagens de anjo. Você vê Netuno, Plutão, você vê Urano, tudo com anéis. Por quê? São carruagens de anjo guardando isso. Tanto é que agora eles começam a revelar que está sumindo os anéis e revela também que Urano tem anéis. Eles nunca falavam que eles tinham anéis. Mas eles são obrigados a revelar. Só que as pessoas não têm entendimento. E aí o que acontece? Só que eles mostram de uma forma meio superficial, né? Porque eles tinham que mostrar, porque nós não temos memória. Mas mesmo mostrando, as pessoas não acreditam. As pessoas estão enfeitiçadas com a Matrix. E é cansativo. Isso aqui é para pouco. Essa mensagem aqui é para pouco. Não é para muito, não. Aqui é para pouco anjo. Essa é a verdade. Muitos serão chamados. Poucos serão escolhidos. Então o que acontece? Você tem o diabo aqui. Hoje o que acontece? O diabo está preso no Sol Central. Isso aqui que você vê é uma holografia. Ele está sendo representado por uma constelação. Mas ele está amarrado lá no plasma central. Só o plasma central vai ter essa força de amarrar. Tanto é que quando tiver os 3 dias de escuridão, ele vai ser liberto. E aí o que acontece? Você tem eles aqui na porta e eles partiram para o ataque. Quando eles partiram para o ataque, o que aconteceu? Então quando iniciou essa batalha, eles estavam todos lutando, o que aconteceu? O salão de touro é o salão mais antigo. É o salão que o Criador vai também. Ele usa tanto de touro como de Capricórnio, mas ele está mais em touro. É o salão mais antigo. E é o primeiro salão a ser construído. Tanto é que você tem Órion, você tem Eridanos, que é o Rio de Fogo, e você tem a Auriga, né? Então o que acontece? Quando eles estão atacando desse lado aqui, o Criador, para conter um pouco a chegada desse 1/3 de anjo, ele lançou que nem um rio de fogo. Foi lançado um rio de fogo que passou no pé de Órion e fechou esse lado, que vai ser isso aqui na batalha, ó. Para você compreender, ó. Só um minuto. Para conter um pouco a chegada desses salões menores. Então ele lança um rio de fogo aqui, ó. Vou colocar aqui a imagem para dar compreensão. Você tem os anjos que fizeram um círculo, estão guerreando, e para conter a chegada de mais anjos desse lado, ele pegou e lançou um rio de fogo, que no firmamento seria esse lado azul aqui, tá vendo? Ele lançou esse rio de fogo, e imagine que aqui é o centro dessa batalha, é onde está as circumpolares, que seria isso aqui, ó. Que vai ser aqui onde está o centro, né? A batalha está acontecendo aqui. Então, ó, eu mostrei isso no céu. Não mostrei isso no céu? Essa batalha, eu não descrevi essa batalha. Tanto é, por isso que o Criador depois teve que amarrar Órion. Ele tem que pegar as 3 Marias, que é conhecido como os 3 Marias, 3 anjos, e ele tem que amarrar. Por isso que é aí que surgiu as cordas de Órion.
esse rio de plasma que foi lançado nessa batalha para conter. Eu vou mostrar agora no firmamento, você vai saber quem que ele teve que conter. Porque se isso aconteceu, tem que estar registrado no firmamento, para você não achar que eu estou contando história para você. Então vamos pro firmamento. E aí eu vou mostrar aqui no firmamento, aqui não é o código-fonte, e aqui o criador deixou registrado essa guerra celestial para você saber. Então vamos mostrar. Depois eu vou mostrar onde está isso na Terra. Onde está essa parte na Terra? Você vai ficar maravilhado. No firmamento, o rio de fogo é representado por Eridanos. É representado por essa constelação. E ela chega no pé de Órion. Você lembra que eu falei que passou por baixo do pé de Órion? Ó, Órion aqui. Aqui, ó. Eu não conversava com um leão, que é guardião desse jardim da entrada. Ó, ele não segura a pele de um leão, né? Órion não tá segurando a cara de um leão, a pele de um leão. Pra você ver que tudo tá no firmamento. E aqui tá esse rio de fogo. Agora eu quero ler um versículo das Escrituras. Aqui, ó, Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha que coisa linda. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chama. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Então esse mesmo rio de fogo que foi aberto lá, vai ser aberto aqui. Que coisa linda, né? O Pai é tremendo. E aqui, ó, continuando, você tem o rio Eridanos, você tem a constelação de Órion, e você tem a constelação de Touro, que é o Salão Maior. Você viu que eu mostrei lá, né? O Salão Maior, e você vê que o Criador teve que intervir nesse salão. E nós, tudo com a espada empincada no chão, com as duas mãos em punho sobre o final da espada, em cima do cabo da espada, tudo assistindo. Meu Pai do céu, que vergonha. Isso é uma vergonha. Mas o Pai ama tanto você que ele veio te buscar. Você veio. Então se conserta, amigo. É a hora de tirar a espada da bainha. E uma coisa que eu vou pedir aqui, antes que eu me esqueça, quando você assistir esse vídeo e acabar de assistir o vídeo, eu não quero um comentário, não. Se você realmente é um guerreiro celestial, escreve lá 10 vezes Shalom Adonai. Tem pessoa que coloca 10 comentários. Vamos fazer essa mensagem ser levada a todos os nossos irmãos. Então, se você for fazer um comentário, faz 10, faz 5, faz 3. Para ajudar, é o que faz impulsionar o canal. A gente tá atrás de querer salvar a alma. A gente não tá atrás de YouTube. Vamos salvar a alma, pessoal. Tá? Eu peço isso. Se você tiver realmente com a espada na mão, retira. Faz o comentário, tá? Mas não faz um não, faz 2, 3. Coloca lá 10 vezes Shalom Adonai. É o que faz a mensagem ser divulgada. É isso que faz. E quem esse rio de fogo segurou no céu? Aqui você tem a letra, porque a mídia, ela vem anunciando que vai aparecer a 13ª constelação, que é o Fiuco. Ó, o Fiuco vai entrar no lugar de Escorpião, mas ele vai entrar por pouco tempo. Não vai ser muito tempo, não. Talvez vai ser dias. Vai ser um grande sinal para as pessoas verem. A mídia já começou a comentar isso, tem no Google, que vai aparecer a 13ª constelação, mas é o Fiuco indo embora. Antes era a Águia, tá? Antes era a constelação de Águia. Depois entrou o Escorpião, e agora vai entrar a de Ofiuco. Só que quem tá colocando a constelação do Escorpião para ir embora? Ele chega, ele dá um grito, aí ele fala para mim que na última hora, no último minuto, no último segundo e no último centésimo e milésimo de segundo, a gente rapta vocês. Foi essa a última palavra que eu escutei daquele anjo cabeça de leão. Por isso, eu confio no arrebatamento. Eu já expliquei que é serpente, eles trocaram, para você não ter entendimento. E aqui o Leviatã, você tá vendo? O rio de fogo segurando eles. Segurou esse do lado de cá, segurou esse lado de cá. Nossa, eu fico vendo que o Pai escreveu no firmamento, é a coisa mais linda. E aonde que está tudo isso que eu falei? Na terra. Quem são os verdadeiros tribos de Israel? Quem são eles? São os índios Cherokee, são índios que estão na Amazônia, são um povo que está lá na África. Esses são as verdadeiras tribos, as 10 tribos perdidas. Tanto é que eles trazem isso na memória deles. Por que eu estou falando isso? Olha o que eu vou te mostrar. Os índios, quando vão fazer aonde eles vão morar, ó, eles colocam as rocas, né? As rocas dos índios, tudo em circo, ó. Tudo em circo, e geralmente tem um rio que protege eles. E aqui é a selva, né? Aqui é onde está o perigo. Você está vendo que eles trazem isso na memória? Eles são as tribos perdidas de Israel. Eu fico, meu pai, ó, fico numa alegria. Então, o que você está vendo aí é o que está no firmamento, né? Tem a ursa menor, a ursa maior, as circumpolares, e é o que tem no céu, na batalha. E hoje está lá assim, você tem os anjos guardando a porta. Nossa, o Pai é tremendo. Depois você também tem a constelação de Aquário, que mostra no firmamento, ó, tá vendo a água, e um peixe. O peixe somos nós, no teste, e aqui mostrando que foi colocado os peixes em um aquário, e aqui a água que foi colocada através da constelação de Aquário. Meu pai, quando você olha o firmamento, é muito profundo. Você tá vendo o rio de fogo aqui, ó, passando na frente do Leviatã, Cetus, desse salão, né? Que é um salão celestial, que representava esse povo, esses anjos, que atacaram o Criador. Por isso que eles estão tudo aqui hoje. Porque o Leviatã tá aqui também. E olha o que fala no Salmo 97, versículo 1 e 3. Reina ao Senhor. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Meu pai do céu, isso é lindo. Eu fico maravilhado, eu não me canso de falar. E aqui tá o rio de fogo, ó, na frente do Leviatã, cercando a lebre, que é a serpente. Então eles estavam tudo nessa guerra, nas circumpolares. Consegue entender a guerra? Você tem Hércules, a estrela Hércules, é uma das 6 estrelas das circumpolares, tá? Então, nessa guerra celestial, ó, você tem Hércules pisando na cabeça do diabo, que aqui é a constelação dragão, é o diabo que estava nessa guerra celestial, que foi expulso do céu. Tanto é, ó, que você tem aqui, ó, a porta do céu, a Polaris, e você tem Hércules pisando a constelação dragão. Se você reparar, ele está pisando a cabeça. E repara aqui, ó, que tem uma coroa. Olha pra você ver que essa guerra ela vai terminar agora. Ela começou lá 35 mil anos atrás, e ela tá acontecendo hoje, mas o palco é aqui agora. Ela acontece no céu, depois acontece na terra, e tá mostrando no firmamento. Eu vou te mostrar, você vai ver o que tá acontecendo, e você vai ter certeza que a vinda do Messias está próxima.
Quando você vê Hércules aqui, ó, pisando a cabeça do diabo, você repara que existe uma coroa atrás dele. E aqui tem o serpentário que está segurando a serpente e sendo ferido pelo escorpião. Mas repara que a cabeça da serpente, ela está querendo pegar a coroa do Messias. Ela quer usurpar a coroa do Messias, eles vão conseguir isso por 7 anos. A tribulação e a grande tribulação, né? Então, a última semana de Daniel. E se você reparar, essa serpente é uma representação do anticristo. E a cabeça está em vermelho, porque ele vai reinar no céu vermelho. É lindo as coisas do firmamento, as coisas do Pai, ele está lá escrito para você ler. Aqui, homem algum colocou a mão. E olha para você ver o que está acontecendo agora. O que eu vou te mostrar está acontecendo agora e a mídia anunciou isso para você. Você tem a constelação do serpentário. E se você reparar, ele está segurando uma serpente na mão e o pé dele está sendo ferido por um escorpião. Depois eu vou na outra imagem aqui, ó. Nessa imagem, vou colocar imagem sobre imagem, dá para você ver, aqui é o serpentário e ele está sendo picado pelo escorpião. Por que eu quero mostrar isso? Porque a mídia, ela vem anunciando que vai aparecer a 13ª constelação, que é o Fiuco. Ó, o Fiuco vai entrar no lugar de escorpião, mas ele vai entrar por pouco tempo, não vai ser muito tempo não, talvez vai ser dias, vai ser um grande sinal para as pessoas verem. A mídia já começou a comentar isso, tem no Google que vai aparecer a 13ª constelação, mas é o Fiuco indo embora. Antes era a águia, tá? Antes era a constelação de águia, depois entrou o escorpião e agora vai entrar a de Ofiuco. Só que quem está colocando a constelação do escorpião para ir embora? Isso está no firmamento, ó. Se você reparar aqui, ó, você tem a serpente na mão, você tem o escorpião e você tem o Sagitário. Você está vendo aqui com a flecha? Ele que está colocando o escorpião para ir embora. Então o escorpião vai fazer isso aqui e o Fiuco vai entrar no lugar dele. Vou mostrar isso no firmamento. Isso aqui já está no firmamento, mas vou mostrar nas imagens de desenho que eu gosto. Então você tem Sagitário mandando o escorpião ir embora. As coisas do Pai é perfeita. E está no céu. Essa guerra foi a guerra que nós ficamos com a espada na mão. Aqui você tem coisas que vão acontecer no futuro e coisas que aconteceram no passado. O Fiuco, águia e escorpião é como se fosse uma engrenagem. Eles ficam trocando, tá? Aí se troca de salão. Depois você tem Perseu. Você está vendo aqui, ó. Você tem Perseu. Ele está segurando aqui, ó, a Medusa, porque ele tem um rio de plasma também, que ajuda ele, então ele tem a Medusa, né? Essa é uma representação, que ele está defendendo também a porta dos céus, e você tem a Andrômeda, que é a representação da igreja. Você está vendo aqui, libertando. É como se ele tivesse libertado a igreja. Só para você ter uma noção, ela também está bem próxima da porta do céu. Então, o que significa isso? O arrebatamento. É o arrebatamento, amigo. Está no firmamento. Você tem tanto o abrisco menor, na ursa menor, o abrisco maior, na ursa maior, e você tem a Andrômeda, que representa a igreja, sendo libertada por Perseu. Através do plasma, a gente sabe como que vai acontecer. O plasma vai queimar o joio e o trigo vai ser recolhido. Então, a igreja, ela vai ser arrebatada antes da tribulação, tá? Quando você vai pro firmamento, ó, aqui tá o abrisco menor, representado pela ursa menor, e o abrisco maior, representado pela ursa maior. E você tem a Andrômeda, a igreja. Quem são esses aqui? Esses aqui são os que vão ser arrebatados. Vão entrar pela porta do céu e vão acordar no salão das almas. Então é tremendo, é a coisa mais linda. Os mortos ressuscitam primeiro, porque estão próximos. O firmamento mostra isso. E mostra a igreja que está na terra. A igreja que vai ser viva, arrebatada, libertada por Perseu. Então, o firmamento está declarando isso. Então, eles retiraram o firmamento da igreja, porque a igreja não tem entendimento. Claro que vai ter salvos também da última semana de Daniel, mas não vai existir a era da graça, vai ter que dar o próprio sangue, vai ter que negar a marca do anticristo, então vai ter que morrer, ele não vai aceitar, então ele tem que morrer, vai ter que passar pela morte, nesse sentido, e não é fácil isso. Então, porque se fechou a porta da era da graça, o sinal de Apocalipse 15, pela lógica. Então isso é algo que a gente fica maravilhado, tá? Maravilhado. O Pai é tremendo. Outra coisa aqui, ó, dessa guerra celestial que a gente vai estudando, aí o que aconteceu? Eles expulsaram tanto o diabo como um terço de anjo, e o Pai colocou a Polaris a 33 graus. Então a porta ficou fechada e ficaram dentro do cubo. E nós viemos para o teste. É isso que aconteceu, nós viemos para o teste. Nós somos um terço dos anjos que não tirou a espada. Só que o Pai te ama, o Pai quer te abraçar, ele quer te levar embora. Tá? Os mortos vão acordar do abrisco maior ao abrisco menor, e nós seremos arrebatados. Creia nisso, isso está no firmamento. Isso não tem como inventar. Quem estuda firmamento sabe que está escrito. O Pai escreveu o arrebatamento no firmamento. Creia. E hoje, o que você tem? Você tem a estrela Júpiter, o anjo Júpiter, caminhando para Órion para realizar Apocalipse 15. Ele tanto vai para Órion como para ele. O que ele vai fazer? Ele vai desatar o nó das cordas de Órion. Tá vendo? Que está amarrado pelo Criador. E quando ele desatar aqui, o céu vai se enrolar igual um pergaminho e o plasma vai descer. Já tá mostrando aí, JetBlue, Sprite. Você tá vendo no céu. No sul do país já tá tendo Sprite, né? É o fogo que Pedro fala, né? Pedro não falou, os céus estão sendo preparados, não é emaranhado de fogo. Daria para fazer vários vídeos sobre essa guerra celestial de várias constelações, estrelas que defenderam a porta do céu. O vídeo ficaria muito longo, então deu para você ter uma noção que está tudo no firmamento. Eu vou fazer vários vídeos depois explicando essas partes, e quando eu estava lá e ficou na hora, no final lá dessa experiência que eu estava em coma, ele mostra o céu vermelho para mim, que é a unificação de todas as dimensões. Você tem que entender que o inimigo não quer vir para a terceira dimensão. A terceira dimensão é tempo linear, eles não querem entrar aqui. Isso aí que a turma fala que quer trazer eles para cá, para com isso. Isso aí é pessoas que não entendem nada. Eles querem levar, eles querem acabar, eles querem fortalecer os elos das dimensões, é diferente. Eles não querem trazer ninguém para cá. Porque se eles caírem na terceira dimensão, é o que o céu vergonha aqui. E aí o anjo lá, o que tinha a cabeça de leão, ele falou, agora você vai embora. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, não, eu não quero ir embora não. Ele falou, não, você vai ter que ir embora. E minhas pernas começam a andar contra a minha vontade. E quando eu estava bem longe dele, ele chega, ele dá um grito. Aí ele fala para mim que na última hora, no último minuto, no último segundo e no último centésimo e milésimo de segundo, a gente rapta vocês. Foi essa a última palavra que eu escutei daquele anjo, cabeça de leão. Por isso, eu confio no arrebatamento. Quando ele falou rápido, depois eu entendi que era o arrebatamento. E ele falou para mim, vá sem medo. Então, meu amigo, não temas. Busque santidade.
busque arrependimento, crê no sacrifício do madeiro. Esse canal aqui, ele é de astronomia bíblica, ele não é cabala, nós não usamos nada de cabala, porque isso não é do Criador, a gente não usa nem astrologia e a gente não faz parte da nova era. Aqui a gente crê no sacrifício do madeiro e o Messias é o caminho. Então a gente somos os anjos que está sendo testado. Tomara que deu para você ter um entendimento, que isso daria para explicar um vídeo de 20 horas, mas não tem como fazer isso, tá? Shalom Adonai.